Olá, querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos agora a estudar o 14º capítulo do livro, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Dentro desse capítulo, estudaremos agora as instruções dos Espíritos, uma instrução apenas e um item apenas, portanto, o item que encerra o capítulo 14 e que tem o título A Ingratidão e os Laços de Família. Trata-se do subitem 9 do capítulo 14, composto por 12 parágrafos contendo a instrução de Santo Agostinho sobre esse tema tão importante, a ingratidão dentro dos laços de família. Em resumo, nós podemos dizer que esse item ensina que a causa ou as causas da ingratidão dos filhos se encontram ou nos maus relacionamentos de encarnações passadas, de encarnações anteriores, ou nas imperfeições da alma, que são geradas por duas principais imperfeições, o orgulho e o egoísmo. Então, as causas da ingratidão dentro dos laços de família estão ou nos maus relacionamentos de vidas passadas entre esses espíritos, ou em imperfeições que nascem do orgulho e do egoísmo, quando não nas duas coisas, não é? Mostra que os efeitos da ingratidão são perniciosos para os pais, para os filhos, para todos que vivem nessas relações familiares. Ensina que a função da humanidade é justamente a de reajuste entre os espíritos e de progresso para todos através da convivência familiar. Esse item ainda apresenta a paternidade divina, a paternidade de Deus, como modelo para a paternidade terrena e ensina aos pais como desempenhar a sua tarefa. Além de tudo isso, o item ainda traz orientações aos filhos, traz consolo aos pais, orientações aos pais e aos que sofrem, em geral, com essas más relações familiares. Portanto, nós estamos diante de um item riquíssimo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, um item muito importante porque fala da nossa primeira relação aqui na Terra, que é a relação familiar e como apurá-la, como trabalhá-la, como viver bem dentro dessa relação, tendo em vista objetivos superiores. Muito bem, para aquela nossa ideia de continuidade com a qual nós já estamos habituados, nós vamos lembrar que anteriormente nós aprendemos nesse capítulo mesmo do Evangelho a praticar a piedade filial e aprendemos as diferenças entre a família espiritual e a família corporal. Essas diferenças serão importantes para o nosso entendimento desse item que estudaremos agora. Nesse item, nós vamos aprender os motivos e o modo de lidar com as dificuldades de relacionamento, principalmente entre pais e filhos. Então, aqui nós temos a ideia completa do relacionamento entre pais e filhos, capítulo Honrai a vosso pai e vossa mãe. Nós temos aqui agora o contexto geral, o fechamento do capítulo, falando sobre as dificuldades desses relacionamentos. Vamos lá então, vamos aos parágrafos, aos 12 parágrafos de Santo Agostinho, extremamente ricos e importantes para o nosso entendimento dessa relação tão importante entre espíritos reencarnados, que é a relação familiar. Então, nós veremos aqui no primeiro parágrafo que nós temos uma relação entre ingratidão e egoísmo. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, escreve Santo Agostinho. O ingrato, portanto, deve tratar em si o quê? O egoísmo. E quando um pai vê um filho ingrato, é isso que ele deve ajudar o seu filho a tratar em si mesmo. O egoísmo. A ingratidão nasce do egoísmo. O que é a ingratidão? Ela é um odioso problema do coração humano. E quando ela é a ingratidão filial, aí então ela é ainda pior. A ingratidão é um odioso problema do coração humano e a ingratidão filial é ainda pior. O parágrafo ainda diz que
deve-se considerar, nós vamos estudar, né, as causas e os efeitos dessa ingratidão. Em particular, desse ponto de vista, do ponto de vista de um odioso problema, né, de um odioso problema do coração humano que se vai estudar essa ingratidão. Então, vai se analisar as causas e os efeitos dessa ingratidão, dizendo que o Espiritismo, né, projeta luz sobre esse problema grave que assola muitas famílias. Então, esse parágrafo é um parágrafo introdutório que apresenta o problema da ingratidão filial e o ponto de vista sob o qual ela será estudada, como ela sendo um sério problema, um odioso problema do coração humano gerado pelo egoísmo, e estudando então as suas causas e os seus efeitos. Vamos ao segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo começa apresentando para nós os dois caminhos que um espírito desencarnado pode escolher. Quando deixa a Terra, portanto, o espírito está desencarnado, né? Leva consigo paixões ou virtudes, e lá, desencarnado, ele ou permanece estacionário ou quer receber a luz. Então, esses são os dois caminhos, né? Os dois estados que um espírito desencarnado pode escolher. Na sequência, o texto diz que quando o espírito escolhe o progresso, é dado a ele ver uma parte da verdade. Então, muitos desses espíritos que estão lá, mesmo que estejam, né, com ódio, com violência, com vingança, tem alguns que são um pouquinho mais adiantados e que então esses veem uma partícula, uma pequena parte da verdade. E por isso são induzidos a tomar boas resoluções. Então esses escolhem o progresso, veem uma parte da verdade. Por que só uma parte da verdade? Porque essa parte da verdade é aquela parte, é aquilo que está ao alcance de seu entendimento de espírito imperfeito aqui no planeta Terra e desencarnado. Então ele resolve fazer o bem, tendo conhecimento dessa parte da verdade. E para esses espíritos, quando eles resolvem fazer o bem, eles então compreendem, descobrem, né, que para chegar a Deus só existe um caminho, o caminho da caridade. Então aqui, espíritos desencarnados que resolvem fazer o bem e que descobrem a caridade. No último na última frase, melhor dizendo, desse parágrafo, esse parágrafo diz que não há caridade sem esquecimento dos ultrajes. É aqui o resumo, né, do que será a caridade que eles vão aprender, né, que nós vamos aprender. Esquecimento dos ultrajes e das injúrias, o perdão e o tratamento do ódio. Então, muitos espíritos, embora estejam, né, com ódio, com violência, com vingança, né, com esses desejos no coração, quando tomam boas resoluções, vendo uma partícula da verdade, descobrem que o seu caminho é a caridade e aqui descobrem o modo de praticar a caridade. Uma coisa muito importante que já começa a aparecer a partir do segundo parágrafo aqui nesse texto é essa frase aqui: compreendem que para chegarem a Deus só uma é a senha, a caridade. Nós teremos aqui, portanto, a partir desse momento já do Evangelho segundo o Espiritismo, esse entendimento de que as boas relações entre os homens nos levam a Deus. Já começa a aparecer essa ideia no Evangelho segundo o Espiritismo, que através da convivência entre nós, nós temos um caminho para nos aproximarmos de Deus. A ideia começa aqui, ela vai ser melhor tratada nesse item mesmo do capítulo, e depois ela ganhará outros matizes em capítulos posteriores. Então esse parágrafo apresenta a situação espiritual de todos nós aqui na Terra. Espíritos que desencarnam com problemas de maus relacionamentos, ódios, violência, vingança, e que precisam buscar a caridade. Vamos ao terceiro parágrafo. Esse terceiro parágrafo diz então que para esses espíritos que decidem pela caridade, decidem tomar as boas resoluções, chegará um momento em que eles estarão diante de
inaudito esforço. Inaudito é algo que jamais se viu, algo que jamais se ouviu falar, né? Um esforço tão grande que jamais foi percebido entre as outras pessoas. Então, diante de um esforço extremo, muito grande, esses espíritos conseguem observar aqueles que odiaram na Terra. E aí, então, eles têm, né, essa animosidade desperta no seu íntimo, né? Quando vêm esses espíritos com os quais têm mau relacionamento, se revoltam à ideia de perdoar. É difícil perdoar, né, para espíritos imperfeitos. Entretanto, o coração dessas pessoas fica abalado. Hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, a boa vontade em fazer o bem, perdão, oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, esse parágrafo narra para a gente um conflito que existe para quase todos os espíritos entre tomar boas resoluções de perdão e de caridade, de amor aos inimigos, abdicando de si mesmo, abrindo mão, vencendo o seu egoísmo, entre tudo isso e se vingar e nutrir o ódio. Esse é o conflito que é vivido no plano espiritual. Então, né, se as boas resoluções vencem, eles pedem forças para o momento mais decisivo de sua prova, que é o que virá na sequência. Parágrafo 4, né? Então, depois de anos de preparo no plano espiritual, após anos de meditações e de preces, esse é o momento decisivo da sua prova que estava no parágrafo anterior, né? Se aproveita de um corpo em preparo na família de aquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir ordens superiores permissão para preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então, depois de anos de preparo no plano espiritual, ele pede para reencarnar na família daquele a quem detestou. Vejam que esse processo é lento, delicado, pois envolve muitos sentimentos conflitantes. E esse preparo, essa preparação, tem que ser feita de forma muito séria, né? Muito bem pensada. Bom, então cabe a pergunta: como ele vai proceder na família escolhida? Como ele vai se comportar naquela família dependerá da preparação que fez antes de reencarnar. Dependerá também depois de que ele estiver encarnado, da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções, que tomou. Né? Então, para esse espírito que vem para cá, que é filho, né? Ele tem o seu procedimento dependerá dessas circunstâncias, da sua preparação no plano espiritual e da sua persistência em fazer o bem aqui na Terra. Será para ele, sim, uma prova terrível, porque ele estará em contato, né? Com pessoas a quem ele odiou. Não é raro acontecer da pessoa falhar nessa prova, mas o que onde ela tem que colocar seus esforços, né? Na persistência e na vontade em fazer o bem durante o tempo todo. Então, essa prova é dura e só é vencida através da vontade e da persistência. Nós temos aqui a explicação das antipatias aparentemente sem motivo, que se observam entre familiares consanguíneos. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças que parecem injustificáveis. Ué, a criança acabou de nascer, né? Como assim ela tem repulsão? Ela não aceita o pai, não aceita a mãe, às vezes. Tem essa dificuldade desde muito pequenininha, dentro do seu ambiente familiar. Então, esse parágrafo explica as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos sob a ótica das vidas passadas e apresenta a solução um pouco mais voltada aos filhos aqui, né? A boa vontade, a persistência, a perseverança, não esmorecer diante dessa dura prova que consiste em amar pessoas que o íntimo, né, aponta uma, uma, uma divergência, né, uma repulsão. Então, esse é o resumo do parágrafo, né? Que essa pessoa apresenta o problema, apresenta a causa do problema, vidas passadas, e
aponta para a solução, né? A persistência e a vontade em continuar a sua missão na Terra de amor, mesmo que não encontre o motivo dessa divergência com a pessoa que tem desde cedo. Vamos ao quinto parágrafo. O quinto parágrafo começa com um apelo a nós espíritas. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. O papel da humanidade está definido e está explicado. Qual é o papel da humanidade? Para que serve a humanidade aqui na Terra? Ora, ela serve para isso, é esse o fim da humanidade aqui na Terra. Para que através das reencarnações aprendamos a nos amar, esquecendo o passado e colocando o amor acima de qualquer circunstância. É para isso que serve a humanidade, é para isso que serve a família terrena, as reencarnações. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, aquele que encarna, né, que vem do espaço para progredir. Se o parágrafo anterior era mais voltado aos filhos, esse parágrafo agora tem a sua orientação mais voltada aos pais. Qual é a missão dos pais? Aproximar a alma que reencarna como seu filho de Deus. Essa é a missão suprema dos pais aqui na Terra. Dizíamos há pouco, né, que através do relacionamento humano que nós chegamos a Deus, e essa é uma ideia constante de agora para frente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, essa é a missão suprema dos pais. Este é compromisso diante de Deus. Os pais são tutores escolhidos por Deus para cuidar de seus filhos, porque em algum momento perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Vejamos, né? Os pais têm um compromisso assumido diante de Deus. São tutores que Deus escolheu para levar a Ele os filhos. E lembremos que Deus é a inteligência suprema, segundo o Espiritismo. Perdão. Deus é assim definido no Livro dos Espíritos, inteligência suprema. Esse é um dos atributos essenciais de Deus. Se Ele é inteligência suprema, Ele não errou nos espíritos que confiou a nós para que nós os educássemos. A educação daqueles espíritos que vêm como filhos para nós é confiada por Deus, e Deus não erra, porque Ele é inteligência suprema. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. O castigo dos pais é ver o filho entre espíritos atrasados. No entanto, mesmo que isso aconteça, a reparação é possível através das reencarnações. Repete-se a prova até conquistar a retribuição amorosa dos filhos. Porque quando a gente vê os nossos filhos entre espíritos sofredores, a gente tem remorso. A gente pede a Deus para nos permitir reparar a nossa falta. Então a gente solicita para nós e para o filho outra encarnação. E aí a gente vai ter melhores cuidados. E esse filho cheio de reconhecimento retribuirá com amor, não mais com ingratidão. Então, sempre há o momento, sempre há a oportunidade de reparação. Esse parágrafo, portanto, define a função da humanidade aqui na Terra, a utilidade, né, o fim da humanidade, da reencarnação, dos laços familiares, como sendo de resgate, de cultivo de amor entre espíritos que precisam aprender a se amar, e também apresenta o papel dos pais como sendo o cumprimento de um compromisso com a lei divina. Levar a Deus aqueles filhos que estão sob a tutela deles. Apresenta também os efeitos da falha ou do sucesso dessa missão. Que efeitos são esses? Quando se falha, remorso, sofrimento para os pais e para os filhos que permanecem estacionários, né? E quando se tem sucesso nessa missão, a retribuição de amor dos filhos e a restituição do amor na relação, né? O sexto parágrafo começa, portanto, com orientações mais diretas aos pais agora sobre como entender essas relações que não são tão boas.
Começa dizendo para a gente não escorraçar, né? Não afastar a criança que repele sua mãe e que paga essa mãe com ingratidão. Então essa criança, né, não pode ser escorraçada. Como que ela tem que ser tratada? Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Então, orientação sobre como proceder diante de um filho ingrato. A primeira delas, ter consciência dos erros cometidos no passado. A gente tem uma imperfeita intuição das vidas passadas, né? Imperfeita intuição do passado se revela quando uma criança repele a sua mãe. Então a gente já temos essa informação agora que pode ser de maus relacionamentos de vidas passadas. Então, um de nós é culpado nas relações passadas, ou talvez os dois, né? Então, primeira coisa, o entendimento do porquê isso acontece. Segunda coisa, abraçai esse filho. Isso significa ter carinho para com ele. Demonstrar carinho, demonstrar amor. Segunda orientação, né? Que aparece aqui. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Educar significa ensinar o filho o motivo de estar na terra, aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, ter carinho, educar e ter consciência do motivo pelo qual acontece talvez esse mau relacionamento, né? Mas acontece que muitas vezes, ao invés de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores naqueles filhos, essas mães desenvolvem uma culposa fraqueza ou descuido. Então, mais tarde, o coração machucado, né, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então, é preciso para as mães, para os pais em geral, né, vencer a própria fraqueza e esse ímpeto, né, de descuidar do filho ingrato, para que a gente não comece a experimentar já nessa vida aqui, nessa vida presente, essa expiação que é a ingratidão dos filhos. Mesmo que é interessante porque quando nós somos unidos pelos laços da carne, mesmo que o filho seja ingrato, a ingratidão e o sofrimento deles causam em nós sofrimento. Causa nos pais sofrimento, mesmo que a relação não seja boa. Então, qual é o caminho? É refinar, é melhorar essa relação. E aqui o Evangelho está nos dando o passo a passo, né? A gente lembrar que a relação é assim por causa de erros cometidos em encarnações passadas, ser carinhoso com esse filho e educar. Então, esse parágrafo apresenta a orientação ao pensamento e a conscientização dos pais quanto aos motivos da ingratidão do filho e também apresenta o modo de começar a agir. Vamos ao parágrafo seguinte agora. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma. Então, esse pequeno parágrafo apresenta o que deve ser tratado durante a educação dos filhos, as imperfeições da alma, e nos consola dizendo que isso não é tão difícil assim de ser feito. O estudo do Espiritismo nos dá o conhecimento disso, de como nos ajudar a desempenhar essa tarefa. E aqui o modo, no parágrafo 8, começa a ser agora melhor detalhado. Olha aqui, ó, como começa esse parágrafo, né? Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Quando a criança já apresenta, né, aquelas tendências de vidas anteriores, tendências de personalidade, né, que muitas vezes a gente diz assim, olha, faz igualzinho o papai, igualzinho o vovô, igualzinho a mamãe. Numa criança muito novinha ainda, que não teve tempo, né, de assimilar dessas pessoas os traços de personalidade, a gente vê que ela traz isso de vidas passadas. Crianças que se irritam facilmente, que são geniosas, né? Então os pais devem começar a estudar na criança esses bons ou maus traços de caráter que ela traz, né? Fazendo com que ela
pratique melhor os seus bons traços de caráter e que ela e ajudando essa criança a diminuir os seus maus traços de caráter, né? O tratamento das imperfeições deve começar cedinho, né? Na infância mais tenra, embora nunca seja tarde para começar. Bem, na sequência, diz que todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então, o que os pais vão tratar mesmo na criança sempre é o egoísmo e o orgulho. É isso que se deve combater. Mas se deve estar consciente de que todos os outros maus traços de caráter, todas as outras imperfeições são originárias do egoísmo e do orgulho. Aqui, as causas, né, dos maus traços de caráter para serem combatidas. Bem, aos pais é mais fácil identificar outras imperfeições de caráter advindas do orgulho e do egoísmo na criança. Por quê? Porque são espíritos com afinidade de bons ou maus relacionamentos de existências anteriores, como a gente acabou de ver no Evangelho. E sendo assim, esse também é um processo de autoconhecimento e educação para os pais, que vão ver ali nos seus filhos espelhos, muitas vezes, de suas próprias imperfeições. Encontrarão em si mesmos traços similares aos dos filhos para serem tratados. E traços de bondade também similares para que sejam exaltados, né? Para que sejam colocados em evidência. Então é por isso que a gente reencarna junto em famílias que vão, né, tendo esses traços parecidos, que são identificados logo cedo, às vezes, como dizíamos há pouco. É importante prestarmos atenção a isso para que a gente possa combater, como diz o Evangelho aqui, esses traços na criança antes que eles lancem raízes profundas. E qual é o meio de fazer isso, de combater? Embora a linguagem seja uma linguagem figurada que vem na sequência, né, façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Aqueles galinhos, né, defeituosos, etc. Quando vão nascendo na árvore, o jardineiro vai lá e corta. Então, apesar da linguagem ser figurada aqui no Evangelho, a imagem do jardineiro é compreensível para nós. Como que um jardineiro trata de uma plantinha? Trata com cuidados de amor e de carinho. Apesar do amor e do carinho, ele poda, ele corta aquilo que não pode crescer. Mau caráter, mau proceder, más tendências no espírito, né, que está ali encarnado na criança. O que mais que um jardineiro faz? Ele previne contaminações e doenças do ambiente externo. Ele aduba aquela plantinha, né? No nosso caso um espírito, com boas informações, com boa educação, com bons cuidados. Então é isso que um jardineiro faz. E é isso que um pai faz tendo a sua missão com o seu filho. Bom, vamos em frente, né? Não deixar desenvolver orgulho e egoísmo para não ser pago mais tarde com a ingratidão. Mais um pouquinho, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então, depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance para a educação dos filhos e para o bom relacionamento, os pais devem cuidar-se em não guardar complexos de culpa, pois seus filhos também têm livre-arbítrio e nem sempre estarão dispostos a seguir a educação e aderir ao amor de seus pais. Isso pode demorar mais de uma encarnação. Confiar na consolação e na justiça de Deus, que dará oportunidades futuras de continuação do processo educacional através do amor. Isso também é muito importante. Deus reserva grande e imensa consolação na certeza, né, de que é apenas um retardamento. E mais tarde, em outra existência, a obra começada agora, um dia vai terminar, né? Vai terminar no amor. E aqui o parágrafo faz uma referência ao capítulo 13, número 19, já estudado aqui no canal, que tem o título Benefícios Pagos com a Ingratidão. Esse item também nos ajudará muito a lidar com isso. Então, esse parágrafo apresenta um modo de tratar as imperfeições dos filhos desde muito cedo. Mais um parágrafo. Parágrafo 9. Parágrafo 9, primeira parte. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Deus dá a prova, portanto, de acordo com a capacidade que nós temos de executá-la. Portanto, nenhum filho é difícil demais para os seus pais.
Mais uma vez, a ideia aqui de que os pais estão na relação correta com seus filhos. Deus não erra nesse sentido. O que falta aos pais muitas vezes é a vontade. É a vontade para a educação e para os cuidados com seus filhos. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? Às vezes nós sentimos prazer em nossas imperfeições e não queremos nos livrar delas. Isso trará sofrimento, tanto para nós, quanto para os filhos, quanto para as pessoas em geral. Bom, a essas pessoas ficam reservados o pranto e o gemido, o sofrimento, em existências posteriores, porque falhou na prova. Admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Notemos que o parágrafo fala sobre Deus. Deus não dá prova superior. Aqueles filhos que falta vontade porque ainda se comprazem em suas imperfeições, Deus permite às vezes que eles sofram, justamente por ter faltado na prova. Mas, embora isso aconteça, nunca fecha a porta ao arrependimento que um dia vem. Então vem o dia que o culpado, cansado de sofrer e com orgulho abatido, uma das causas das imperfeições mais profundas, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Essas provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, a gente sofre, a gente erra, sofre, se arrepende, pede ajuda a Deus, Deus abre os braços e nos recebe. As provas rudes marcam dessa forma o fim do sofrimento, porque a gente se arrepende, pede ajuda a Deus e Deus nos ajuda. Deus nos recebe quando a gente está em provas difíceis e pensa em Deus, em sua justiça, em seu amor. Isso tudo apresenta para a gente o modo como Deus trata seus filhos e suas imperfeições. Deus conhece o íntimo de seus filhos e por isso jamais cobra mais do que aquilo que ele pode dar. Permite o uso do seu livre-arbítrio. Permite que o filho às vezes sofra por causa de suas escolhas. Aceita o arrependimento e perdoa. Esse é o modo como a paternidade divina age. E são talvez não, certamente, boas orientações para o uso dos pais desse modo de ação de Deus, de acordo com suas capacidades, é claro, a gente não consegue agir exatamente igual a Deus, mas a gente tem aqui boas orientações, de acordo com nossas capacidades, sobre como agir em relação aos nossos filhos, tendo proximidade com aquilo que Deus faz conosco. Esse parágrafo, portanto, identifica até aqui o modo de agir da paternidade divina. E no final desse parágrafo, ele nos elucida, dizendo que é um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir, murmurando, reclamando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Isso serve aqui para a relação tanto de pais quanto de filhos, tanto para qualquer um dos dois lados da relação. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo de vos proporciona, vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como soldado que sai triunfante da refrega, da luta. Então, conclusão do parágrafo, mostrando o efeito do que foi dito anteriormente para o espírito que aceita os cuidados e a educação de Deus Pai, seja esse espírito pai ou filho aqui na Terra. 10º parágrafo, primeira parte do 10º parágrafo. De todas as provas, as mais duras são as do coração. O parágrafo diz que as provas do sentimento são as mais difíceis. A ingratidão dos mais próximos faz falir, muitas vezes, aquele que suporta miséria e provação material. Pobreza, doença, etc. Ele suporta tudo isso. Mas a ingratidão daqueles que são próximos muitas vezes faz com que ele sucumba, faz com que ele falhe aqui na Terra. Então, o conhecimento das causas do mal é o consolador. Então, a gente precisa lembrar que para a gente restabelecer a nossa coragem moral, é preciso conhecer as causas do mal, que é tudo que a gente está vendo agora, De onde vem e por que acontecem as ingratidões. Tudo que já foi dito até agora. Correção para o nosso entendimento e para o nosso consolo. A gente vai entender que as dores e os desesperos não são eternos,
porque não é possível que Deus queira que seus filhos, né, sofram indefinidamente, que sofram eternamente, né? Outra coisa consoladora é que depende apenas de nossos esforços abreviar o sofrimento ou terminar com ele. Então, o parágrafo até aqui apresenta consolo para o nosso entendimento quando essas más relações são muito fortes, né? Muito pungentes. Continua o parágrafo dizendo que, para esse consolo, é preciso entender a vida do ponto de vista da imortalidade da alma, né? Não reter o olhar só na terra. É preciso lembrarmos da imortalidade da alma. É preciso se elevar, pairar no infinito do passado e do futuro, lembrar das encarnações anteriores e lembrar que teremos outras pela frente. É preciso ter paciência. As feridas que nos abrem nessa vida, se nós fizermos isso, né, tivermos essa disposição, passarão a ser para nós simples arranhões, simples arranhaduras. Então, esse parágrafo apresenta para a gente o consolo e a aquisição de coragem moral para o enfrentamento das aflições provenientes dos relacionamentos familiares, na consciência das causas dessas aflições, do conhecimento da justiça divina e dos laços de família, que estão mais voltados, na verdade, ao âmbito do espírito do que da matéria, porque aí então a gente vai perceber que os laços que nos ligam, que ligam esses membros das famílias, não são os frágeis laços da matéria, mas os laços duradouros do espírito. Então, esses laços se perpetuam e consolidam quando a gente se depura, em vez de se quebrarem com a reencarnação. Penúltimo parágrafo. Como acontece a formação de famílias, né? Formam famílias os espíritos. Quem formam as famílias são os espíritos. Que a analogia, a proximidade dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então, aqui os fatos de formação, os fatores, melhor dizendo, né, de formação das famílias. O gosto parecido, o progresso moral e a afeição que têm uns pelos outros. Bem, esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como o fazem no espaço. Então, as famílias se perpetuam, né, na Terra e no plano espiritual. Originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Bom, se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizam. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si mesmos, né, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Então, as famílias que já são unidas, às vezes recebem espíritos menos avançados para os fazerem progredir através do bom exemplo. Então, aqui um segundo fator de, às vezes, divergências dentro da família, de maus relacionamentos, de ingratidão. Ok, maus relacionamentos de vidas passadas? Sim. Imperfeições, orgulho e egoísmo? Sim. E, no entanto, existem aquelas famílias que já são homogêneas, que estão aqui na Terra, e que recebem aqueles espíritos que depois nós vulgarmente aqui chamamos de ovelhas negras. São aqueles espíritos que de fato não fazem parte daquele contexto familiar, estão um pouquinho mais atrasados no seu progresso moral e intelectual, mas que são recebidos nessas famílias justamente para progredir. E essas famílias, então, os recebem e passam a conviver com eles. Bem, esse parágrafo explica mais um motivo, então, das divergências familiares, mas explica também motivo e utilidade de espíritos reencarnarem em ambiente de pouca afinidade com seus familiares, né, para o mútuo aprendizado. Último parágrafo de Santo Agostinho, em 1862. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno,
poderão salvar outros. Então, esse parágrafo conclui o estudo de Santo Agostinho, a instrução de Santo Agostinho, com a ideia de progresso mútuo para todos os seres humanos através da educação em conjunto nos diversos contextos familiares. Os amigos, os queridos irmãos, as irmãs perceberam que, por se tratar de um estudo um pouco mais longo, de um texto um pouco mais longo de Santo Agostinho, que nós quisermos aproveitar por completo, nós não lemos o texto todo. Portanto, fica o convite para que no Evangelho no Lar, nos estudos em casa, se possa explorar, se possa estudar mais o texto de Santo Agostinho, sendo que aqui nós procuramos trazer apenas o entendimento geral do texto, né? As ideias das causas e dos efeitos das ingratidões dentro do contexto familiar, a postura do filho, dos filhos, a missão dos pais, tudo isso está aqui dentro, o modo como refinar essa convivência, o modo como melhorar essa convivência, tudo isso está nesse texto e nós achamos por bem tratá-lo assim de modo geral para o nosso entendimento, sendo que ele é riquíssimo, né? Merece estudos muito mais profundos e demorados. Então fica o convite a esses estudos. E nós vamos concluir o nosso estudo sobre esse item do Evangelho dizendo que se a paternidade aqui na Terra, se a relação filial é um compromisso com a lei divina, lembremos, que Jesus também se referia a Deus como sendo Pai. A relação filial na Terra é, portanto, um treinamento, uma vivência já de nossa relação com Deus. É nessa relação que nós treinamos, uma postura de pai, mas que treinamos também uma postura de obediência, de submissão, de educação, a qual nós oferecemos, mas a qual também nós nos impomos enquanto filhos de Deus. E é assim que nós vamos crescendo nas relações terrenas e nas relações espirituais, nas relações com o Pai Celestial. Começou já, portanto, a aparecer aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, um tema que de agora em diante será recorrente, nós vamos percebê-lo em estudos posteriores. Que tema é esse? O tema é o seguinte: como o homem se aproxima de Deus através das circunstâncias terrenas, através, no caso aqui, das relações familiares, né? Veremos isso através das relações humanas em geral, no capítulo seguinte. A família me aproxima de Deus. Mas as relações humanas, de modo geral, também nos aproximam. Tanto é assim que o próximo capítulo terá como título, Fora da caridade não há salvação. Isso quer dizer que, se eu estou em acordo com a lei divina, a lei de amor, de perdão, de indulgência, a lei de caridade, a lei de justiça, de amor, de caridade, se eu estou em acordo com a lei divina, se for caridoso no meu relacionamento com o próximo, aí eu me salvo. É por esse modo que eu me aperfeiçoo, que eu me aproximo de Deus, sendo caridoso com o meu próximo. É meu relacionamento com o próximo me aproximando de Deus. Fica aqui, portanto, a reflexão e a introdução para o capítulo que virá nos estudos subsequentes aqui do nosso canal. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia, pela paciência, que nós possamos aumentar os nossos esforços em compreender e praticar o Evangelho. Fica o nosso fraterno abraço, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre, e o convite, continue conosco em nossos próximos estudos.